Queridos, nós vamos terminar hoje de estudar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Capítulo 6 de Mateus, nós vamos encerrar esse capítulo. Nós dividimos eles em 3 partes para nós estudarmos ele. E eu quero estudar com os irmãos a última parte desse texto do Evangelho de Mateus. Mateus 6, a partir do verso 24. Amém? Todos acharam? Tá ok. Que vai dizer o seguinte. Mateus 6, verso 24. Nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos lá. Nós vamos terminar hoje a exposição do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós estamos falando sobre ter uma vida inteira. Eu acho interessante, né, irmãos? Porque quando você para ler o texto, que você vai analisar, que você vai estudar, que você vai se pôr em oração, você acaba tirando umas lições. Interessante é que o texto vai iniciar no versículo 24 dizendo que nenhum homem pode servir a 2 senhores. Entenda que não é uma questão de capacidade. Não existe ninguém na face da terra, nenhum ser humano, nem que existiu, nem que existe ou que vai existir, que será capaz de equilibrar no mesmo nível, no mesmo patamar, servir a Deus e servir as riquezas. Nenhum homem tem essa capacidade. Pastor, mas eu conheço gente que tem muito dinheiro, que tem muito recurso, que tem muito tudo, que tem empresas que administra, que tem influência e que ainda assim serve a Deus. Ok, o fato da pessoa ter muito não significa que ela está administrando os dois no mesmo patamar, porque nenhum homem é capaz de administrar isso. Quando eu falo isso, irmãos, para nós deve gerar um sentimento eu não vou falar de gratidão, mas de alívio. Por quê? Porque se você não está conseguindo equilibrar a sua vida de trabalho com a vida cristã, entenda que não é você que não consegue, é que nenhum homem consegue. E é muito loucura a gente tentar fazer uma coisa que a Bíblia diz que nenhum homem é capaz de fazer. Quando Jesus diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer, é loucura tentar fazer as coisas sem Deus, porque Ele já deixou claro que sem Ele não podemos absolutamente nada. Eu gosto desse texto porque às vezes a gente vai pensar assim, sem Jesus deve ser difícil, sem Jesus deve ser complicado, sem Jesus deve demorar mais tempo. Não, sem Jesus é impossível.
Então o texto está dizendo que nenhum homem é capaz de servir a dois senhores. Nenhum homem pode e consegue fazer isso. Ninguém consegue equilibrar isso na mesma balança, no mesmo patamar e ter sucesso. Ele vai dizer que aquele que tenta, aquele que se esforça em servir a Deus, e servir as riquezas, e servir a Deus, e servir a Mamon, aquele que fala, não, eu vou conseguir. Eu vou me empenhar em ter riquezas, em ter recursos, em granjear recursos e fazer disso meu alvo, e ao mesmo tempo eu vou servir a Deus. Ele está dizendo o seguinte: em algum momento você vai amar a um e você vai odiar a outro. Você vai se dedicar a um, você vai se devotar a um e você vai desprezar a outro. Quando eu li esse texto, eu achava assim: bom, se eu amar a Deus, eu tenho que odiar as riquezas. Mas a questão aqui, irmãos, não é odiar riquezas. A questão aqui não é desprezar riquezas. O que Jesus está ensinando aqui é que a gente, às vezes, quer colocar no mesmo nível de esforço e importância e de tempo aquilo que não deveria ser. E quando a gente começa a tentar equilibrar os dois no mesmo nível, no mesmo patamar, o que começa a acontecer? A gente começa a dar mais atenção para um e menos atenção para o outro. A gente começa a amar mais um e começa a odiar mais o outro. Quer ver como isso funciona na vida prática? Isso na vida prática funciona mais ou menos assim. Você vai começar a trabalhar e você vai gastar todo o seu tempo com trabalho, com recursos, você vai se preocupar com que carro você vai comprar, como que você vai financiar a sua casa, como que você vai comprar o material dos seus filhos, como que você vai colocar uma comida mais significativa na sua mesa, como que você vai comprar uma calça, um tênis, uma camiseta, como que você vai fazer aquela viagem que você queria fazer. E você vai se esforçar muito, que você sabe que para você conseguir isso, você precisa trabalhar muito, se dedicar bastante, estar em evidência para conseguir promoções e de vez em quando rolar uma hora extra para conseguir ter mais dinheiro. E quando você começa a colocar isso como um foco, diz assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, por quê? Porque eu estou visando cuidar da minha família, eu quero colocar o meu filho numa escola melhor, eu quero dar uma alimentação mais adequada, eu quero morar numa casa mais segura, uma casa mais confortável, eu quero adquirir alguma coisa, e você coloca isso como uma meta, como um plano, e você então começa a dedicar, porque você quer cuidar da sua casa. Mas aí, vai passando algum tempo, você vai deixando de ter a sua vida devocional vai minguando. O seu tempo de leitura vai ficando para trás. E às vezes até mesmo o tempo de culto vai ficando para trás. Você não consegue cultuar com a mesma frequência. Ou se você cultua, você não cultua na mesma intensidade. A sua prática de vida, ela começa a destoar. Aí você vem para o culto, você vai para um discipulado, você vai para uma conversa individual com alguém, ou você vai fazer a leitura de um livro, e aí você abre o livro, você vai para o culto, você vai para o discipulado, e lá alguém diz para você assim: você precisa se dedicar mais à igreja. Você precisa ter mais tempo de oração. Você precisa ter tempo de leitura bíblica. E aí você pergunta para você: eu sei que eu preciso, mas quando é que eu vou conseguir fazer isso? Quando você entra nessa pergunta, como é que eu vou conseguir? Isso vai gerar um sentimento dentro de você. E é exatamente isso que Jesus está advertindo. Quando você começar a fazer essa pergunta, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou equilibrar essas coisas na balança? Você vai começar a ter um sentimento dentro de você. E sabe como isso funciona? Funciona de forma muito prática, como eu sempre vi acontecer. Como pastor, a gente vê isso acontecer muitas vezes. Quando você chega para o irmão e fala assim: irmão, você precisa se dedicar mais à leitura. Você precisa orar mais. O irmão precisa ter uma sequência de culto, você precisa se dedicar aos trabalhos, você precisa envolver sua vida no ministério, você precisa atingir a vida de alguém. E a pessoa ela vai ouvir, e aí a princípio ela pode fazer o quê? Ela pode começar a odiar a Deus ou as coisas que Deus representa. Então quando você fala isso, ele vai começar a ficar irritado com você. E ele vai dizer assim: o pastor não sabe como é a minha vida, ele não sabe que eu trabalho muito. Ele não sabe que eu tenho que ficar horas e horas dedicado a trabalhar. Ele não sabe que o meu trabalho é árduo, que o meu trabalho é cansativo. Ele não sabe que para ter o que eu tenho e para sustentar o que eu tenho é muito suor. Ele acha que eu sou quem? Acha que eu sou um desocupado. E a pessoa começa a fazer o quê? A odiar a Deus e as coisas de Deus.
Então quando você fala, você precisa de orar mais, ele vai ficar irritado. Quando você fala para ele, você precisa congregar mais, ele vai ficar irritado. Quando você fala para ele que ele precisa ter um tempo de leitura, ele vai ficar irritado. Sabe por quê? Porque ele está tentando equilibrar as coisas na mesma balança. Se ele não fica irritado com as coisas de Deus, ou aquilo que Deus representa, ele vai ficar irritado com a outra parte. Porque embora ele saiba trabalhar e ele ama as coisas de Deus, e ele quer estar nas coisas de Deus, ele quer se dedicar, ele quer ter mais tempo de oração, ele quer ter mais tempo de qualidade com Deus, ele quer ir para o ministério, ele quer se envolver com a obra missionária, ele deseja, mas ele sabe que ele tem que trabalhar. O que ele vai fazer? Ele vai começar a odiar o seu trabalho. O seu trabalho vai ser uma fadiga. O seu trabalho vai ser um lugar de reclamação, de murmuração. E todas as vezes que ele pisar no trabalho, que a pessoa pisar no trabalho, ela vai dizer: isso daqui está roubando o meu tempo com Deus. Eu odeio esse lugar. Eu odeio o que eu faço. Eu odeio as pessoas que se relacionam nesse lugar. Porque essas coisas me proíbem ou tiram de mim a possibilidade de estar aonde de fato eu gostaria de estar. E esse é o problema. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, irmãos. Entenda que Jesus não está dando uma opção de você amar um e odiar a outra. Ele não está dizendo isso. Você vai ter que amar e odiar um, não. Assim, o que Jesus está dizendo é: eu vou te dizer o que vai acontecer se você tentar equilibrar as coisas no mesmo patamar. O que vai acontecer é exatamente isso. Você vai começar a odiar. E é exatamente assim que funciona, irmãos, no dia a dia. Quando nós somos chamados e nós somos convencidos pela palavra, pela verdade, pela história, de que nós estamos tendo uma vida dedicada, uma vida produtiva para Deus, porque Deus nos chamou para frutificar. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vós dê fruto e o vosso fruto permaneça. E quando nós percebemos que nós não estamos frutificando, nós começamos a ficar irritados, ou com Deus e as coisas que Deus representa, ou com o nosso trabalho que nos impede de ser aquilo que nós gostaríamos de ser. E sabe por que isso acontece? Porque nós tentamos equilibrar as coisas no mesmo nível, no mesmo patamar. O interessante é que o próprio Jesus, falando disso, ele vai dar uma saída para a gente. Jesus não apenas vai dizer qual é o cenário que vai ser construído, mas ele vai dizer como que a gente vai ter que, como que nós podemos lidar com isso. Ele vai explicar como que a gente lida, a partir do verso 25. Ele vai dizer assim: por isso eu vos digo. Por isso o quê? Por causa disso. Se você tentar colocar a sua preocupação com a sua vida, com as riquezas, e colocar Deus na mesma plataforma, vai dar problema. Como é que eu resolvo esse problema? Aí Jesus vai dizer: por isso que eu vou dizer para você como que você resolve esse problema. Ele vai dizer isso: não vos preocupeis com a vossa vida. Isso parece uma loucura, não é verdade, irmãos? Não se preocupar com a vida. Como que eu não vou me preocupar com a vida? Como que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Isso é loucura. Parece doido, não é verdade? Não se preocupe. O que Jesus está fazendo, irmãos, não é um convite à vadiagem. Não é um convite a você viver com a cabeça nas nuvens. O que Jesus está nos levando, irmãos, é um lugar de confiança. É um lugar de confiança. Ele fala assim: não se preocupe com a vossa vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. E ele vai dizer isso. Ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com estas coisas. Sabe por quê? Porque ele vai assim: porque o corpo, ele vale mais do que a veste. E a vida vale mais do que o sustento. Eu acho interessante, irmãos, que o que Jesus usa aqui é uma coisa chamada lógica. Jesus usa uma coisa chamada lógica. Entenda que Jesus não está chamando a gente de uma loucura de vida. Jesus está falando assim: quer saber? Fecha os olhos e vem. Só vem. Não é isso. Jesus não faz isso. Jesus não fala assim: confia em mim e vai que vai, porque vai dar certo. Não. Jesus está falando assim: olha, faz o seguinte: o que é mais importante? O que é mais difícil? Formar o corpo humano ou dar uma roupa? O que é mais difícil, irmãos? Fazer o tecido humano, o organismo, as veias, as artérias, as cartilagens, colocar todos os órgãos em funcionamento, colocar o coração batendo, o cérebro ordenando, os pulmões respirando, fazer toda a coordenação entre músculos, veias, artérias, tudo funcionando, o sangue correndo na velocidade correta, para a pessoa não subir nem descer. O que é mais difícil? Formar o corpo ou dar um algodão para você colocar nele? Isso é lógica. Jesus usa lógica.
Se o que é mais difícil que é dar o corpo, que é formar o homem, que é transformar o homem do nada, do pó da terra, um ser todo complexo, e dar uma roupa, o que é mais difícil? Ele vai dizer, o que é mais difícil? Dar a vida ou dar o sustento? O alimento, irmãos, a gente planta e colhe. Vai lá, planta uma berinjela, planta um alface, cria um animal, dá-se um jeito. Mas a vida, como é que a gente produz vida? Qual é o agricultor? Qual é o pecuário? Por mais habilidoso, com mais técnicas de plantio ou de cultivo, pode plantar uma árvore de vida? Ninguém. Ninguém pode, não existe isso. Então, ele está dizendo assim, a vida é mais do que o sustento. Ou seja, se o Deus que criou a vida, Ele não é o mesmo Deus que pode dar o sustento. É lógica isso. Isso é lógica. Por isso a Bíblia diz que aquele que não propôs nem mesmo o seu próprio filho, porventura, não nos dará também com ele todas as demais coisas. Isso é lógica. Tem irmãos que Jesus não está falando para a gente dar um tiro no escuro e ver uma loucura. Ele só está falando para você falar assim, para um pouquinho, para pensar. Mateus 6, a partir do verso 24, irmãos, ele é um convite ao pensamento. Ele é um convite à razão. Porque embora pareça para nós ser razoável viver uma vida louca, demasiadamente louca e corrida, isso não é razão, isso é loucura. Porque a gente corre e se esforça por uma coisa que Deus garante. Esses dias meu irmão estava em casa, estava conversando, falando algumas coisas, e a gente entrou no texto. E na mesa tinha um bolo. Tinha um bolo lá para a gente comer, conversar, tomando café. Estava falando desse texto com ele. Falei assim, isso daqui é mais ou menos assim. Você está lá na mesa, você chega na casa de uma pessoa, como meu irmão chegou na minha casa e estava conversando, tem um bolo lá. Aí, a gente fala assim, vamos conversar, vamos resolver umas questões aqui, vamos ter um tempo de comunhão. Aí meu irmão falava assim para mim, calma Moisés, antes de a gente ter um tempo de comunhão, deixa eu lá comprar um bolo. Eu vou lá comprar um bolo, vou comprar um bolo para a gente comer. E eu falo, não, fica aqui, porque já tem bolo. Não, mas eu quero comprar um bolo, porque eu quero te agradar. Eu preciso comprar um bolo diferente, um bolo confeitado e tal. E aí ele sai dali, ele vai na padaria, ele pega o carro, anda, pega a fila, passa no caixa, pega o carro de novo, volta, estaciona e fala, tá aqui o bolo. Aí eu falo, por que você foi? Tinha bolo aqui. Não, mas eu queria comprar um bolo. Tá bom, então nós temos agora 2 bolos. E nós perdemos, sabe o quê? Tempo de comunhão. O salmista vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada, comer pão de dores, enquanto o Senhor dá os seus, enquanto eles dormem. Quando nós corremos em busca de coisas que Deus garante, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos desperdiçando tempo. E aonde nós devemos empregar esse tempo? Em Deus. Mas como nós temos dificuldade ou não entendemos em confiar naquele que deu a vida, aquele que deu o corpo, Ele também dará a veste e o sustento, o que a gente faz? A gente gasta esse tempo que deveria ser empregado em Deus, em coisas que Deus já garante. Já experimentou lavar banheiro 2 vezes? Varrer casa 2 vezes? Fazer comida 2 vezes? Chega em casa louco, vai descido, vai lá para a panela, começa a cozinhar, gasta 1 hora, 1h30 cozinhando. Aí daqui a pouquinho, a pessoa que mora com você chega na sua casa com uma pizza. E a pessoa fala assim, que negócio é esse? Fala, é pizza. Mas eu cheguei em casa, gastei 1h30 cozinhando. Aí fala, mas você não lembrou que eu disse que eu ia trazer comida? Aí você fala, eu me esqueci. A comida está lá, mas você gastou 1h30 do seu tempo com uma coisa que você não precisaria gastar. Volto a dizer, irmãos, aqui não é um convite à vadiagem. Não é um convite de Deus a cruzar os braços. É só em alinhar as questões. O que é que tem que ser Senhor? E o que é que tem que cooperar
para que você viva o seu propósito. Ele vai dizer sobre isso, e eu falo que o sal, aqui o capítulo 6, é um convite à razão. Por quê? Porque agora ele vai usar 2 exemplos, das aves e dos lírios. Por isso que eu falo que é um convite à razão. Ele fala assim: olhem para as aves do céu, não plantam, não fazem nenhum tipo de atividade, né, de cultivo, mas elas têm comida, se alimentam. Agora, irmãos, presta atenção, porque, como eu disse, não é um convite à vadiagem. Por quê? Porque eu garanto que ninguém viu um pássaro deitado numa rede e um anjo colocando semente no bico do animal, não é verdade? Alguém já viu isso? Eu nunca vi na minha vida. O que eles fazem? Eles voam, eles saem procurando alimento, o alimento está disponível. Ou seja, existe um certo nível de esforço, existe um certo nível de estratégia, de habilidade que está nele, para ele fazer isso. Ele vai lá, ele vai fazer, ele vai voar, ele vai saber onde vai ter uma árvore ali, tem um lugar a colar, tem uma plantação aqui. Ele vai voar para o lugar e ele vai comer, o alimento é disponível. Ele vai empreender um certo nível de força, mas ele não vai ficar preocupado. Já viu o pássaro voar com um monte de semente no bolso? Fala, vai que amanhã não tem mais. Não. Ele fala dos lírios, de coisas que hoje existem e amanhã não existem mais. A brevidade, a rapidez. Olha os lírios, não costuram, não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim. E se nós olharmos para o reinado de Salomão, irmãos, a Bíblia vai dizer que na época de Salomão, a prata não valia nada. A prata era... Bora fazer uma escultura, faz de prata, baratinho ali, ó, você acha ali. Tão rico que era a época de Salomão, mas nem Salomão, em toda a sua, no ápice da sua glória, não é no começo da sua glória, é no final da sua glória, no ápice, no ponto alto, no dia que Salomão foi mais rico, teve mais dinheiro, que o reinado teve mais recursos, nem Salomão, no ápice da sua glória, se vestiu assim. Mas elas são transitórias. Hoje elas existem, amanhã não existe mais. Hoje elas estão aqui, amanhã elas estão no fogo. E o convite de nova razão: vocês não valem mais do que plantas? Eu acho interessante porque é exatamente isso, irmãos. Entenda que o que nós precisamos praticar é fazer essas perguntas. É fazer do nosso trabalho uma maneira de que as coisas de Deus sejam glorificadas. Eu acho interessante, irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, porque quando Paulo é expulso de Bereia, e ele desce até a região de Atenas, depois de Corintos, ele se encontra com Priscila e Áquila, e eles se unem, porque eles têm a mesma atividade laboral, o mesmo trabalho. E Paulo vai trabalhar, vai fazer tenda. Mas ele faz tenda e prega o evangelho. Ele entende que o trabalho coopera com o seu ministério. Ele entende que o trabalho dele naquele momento é importante para que ele continue a pregar o evangelho. Ele precisa de comer, ele precisa de vestir, ele precisa de calçar. Para quê? Porque se eu não como, eu fico doente. Se eu fico doente, eu não prego o evangelho. Eu preciso de comer, preciso de uma casa para morar. Por quê? Porque se eu não tiver um lugar para descansar, eu não consigo manifestar o reino. Então o trabalho, para Paulo, é uma forma que tem de cooperar com o chamado. Com o chamado. Quando Paulo está preso, e ele vai escrever a Timóteo, ele vai dizer que as cadeias cooperam para a pregação do evangelho. Se a cadeia é capaz de cooperar com Paulo para a pregação do evangelho, o meu e o seu trabalho também deveriam cooperar para que eu manifeste aquilo que Deus quer que eu manifeste. O problema não é teu trabalho. O problema não é eu querer alguma coisa. O problema é eu querer equilibrar o meu trabalho e Deus no mesmo nível. E quando eu faço isso, irmãos, nós de uma maneira sutil dizemos para Deus: eu não confio no Senhor, porque é uma questão de confiança.
Quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não confio muito no que o Senhor está fazendo. Eu acho que o Senhor vai pisar na bola comigo em algum momento. E Deus não pisa na bola com ninguém, irmãos. Deus não pisa na bola com ninguém. Eu gosto muito do texto de 1 Reis, quando fala de um homem que morava no palácio com Acabe, um servo de Acabe. Se não me falha a memória, o nome dele era Josué. Esse homem cuidava de 300 profetas todos os dias, durante todo o tempo de seca, de estiagem. Ele cuidou dos profetas que ficavam escondidos, tirando comida do palácio e dando na boca desses profetas, desses homens. Um Deus que faz o que fez é o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus. Qual que era o trabalho do profeta? Não se dobrar. Era não se dobrar. Era não se inclinar aos disparates de Acabe, aos disparates de Isabel, a pregação a Baal, a pregação a Astarote. O que eles tinham que fazer? Se manter firmes e irretocáveis. Porque se eles se mantivessem firmes, eles seriam luz diante das trevas, eles seriam o vislumbre daquilo que Deus queria fazer. Então eles tinham que se manter firmes. O que eles fazem? Se mantêm firmes e Deus cuida deles. Deus cuida deles, irmãos. Quando nós não confiamos em Deus, nós ocupamos o nosso tempo. E é interessante que a palavra diz assim: não se preocupem. O que é preocupar? É trazer uma ocupação antes. É preocupar. Vamos lá, irmãos. Todo mundo no dia tem 24 horas, concorda? Eu e você, nós temos o mesmo tempo na vida, não é verdade? Existe uma coisa que o pessoal fala muito hoje, que é administrar tempo. Você tem que administrar o tempo, porque todo mundo tem 24 horas. Agora, presta atenção. Se eu preocupo o meu tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou gastando o meu tempo antes de tê-lo. Está entendendo? Eu estou gastando o meu tempo antes de tê-lo. Por isso que Jesus termina dizendo assim: não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Ele está dizendo assim: não procure antecipar esse tempo antes que esse tempo de fato chegue. Você já está preocupado. A reclamação da maioria das pessoas, quando chega um tempo de fazer alguma coisa, sabe o que é? Eu estou cansado, sabe por quê? Porque ela preocupou o seu tempo, ela preocupou as suas forças, ela preocupou os seus sentidos, e quando chega na hora de fazer, ela não tem condições de fazer, porque ela já antecipou tudo, ela já trouxe tudo antes, e ela já não tem mais questões físicas, mentais para fazer. E esse é o problema nosso. É que nós não entendemos, e isso para mim, irmãos, é louco demais. Porque a nossa esperança, se a nossa esperança estivermos nessa terra, a gente tem que correr por essa terra. Mas se a nossa esperança estiver na glória, nós vivemos por ela. Isso é louco, sabe por quê? Porque é o seguinte, irmãos. Os discípulos viram Jesus morrer na cruz do Calvário, correto? E eles estão com medo de morrer. A grande maioria tem medo de morrer. Se escondem. Exceto João, que vai com Jesus até o final. A maioria se esconde, tem medo de morrer. Ser pego. Quando Jesus ressuscita, onde é que eles estão? Eles estão trancados numa sala, preocupados que o Império Romano e o Sinédrio continuem a persegui-los. Então eles estão ali temendo, com medo. Aí Jesus se manifesta ressurreto, corpo glorificado, ficando com eles aproximadamente 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E eles agora têm uma convicção: Jesus venceu a morte. O inimigo que eu temia, Jesus venceu na cruz do Calvário. Eu vi esse homem morrer, mas eu vi esse homem ressurreto. Ele venceu a morte. Aquele que eu temia, ele venceu na cruz. Quando eles são cheios do Espírito Santo, que eles vão pregar, e os sinédrios chamam eles, e ameaça eles, e diz: não preguem mais, não falem mais. Eles dizem assim: não, é impossível isso acontecer.
E eles estão dispostos a ir até o final, até morrer. Sabe por quê? Porque estão falando o seguinte: quem é a morte? Quem é a morte? Jesus venceu a morte. Eu estou aqui por causa da esperança da glória. A minha vida é transitória, a minha vida é passageira. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Mas eu não estou fixado nisso. Eu estou fixado na esperança do que vai vir. Eu estou fixado na glorificação. Quando Cristo há de manifestar o seu corpo em glória e glorificará toda a sua igreja. Eu estou olhando para isso. Então, a minha vida aqui é transitória. O que é mais importante? A glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, a minha vida aqui, ela manifesta o reino, esperando a manifestação de Deus. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que está em mim e na minha administração, concordam e cooperam para uma única coisa: manifestar o reino de Deus. Eles vão dizer o seguinte: olha, então eu vou dizer para vocês o seguinte: antes, mas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Vamos ver o seguinte, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se eu falar aqui para algum irmão aqui, ó: irmãos, vai lá embaixo e busca para mim uma faca. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que eu quero que você desça e traga uma faca, não é verdade? É só isso que eu quero dizer. O que você vai fazer? Você vai se levantar do seu lugar, você vai se deslocar até o lugar que tem a faca, e você vai trazer ela para mim, não é verdade? Quando Jesus diz assim: buscai o reino, o que ele quer dizer para a gente? Que eu tenho que ir até onde o reino está e trazer alguma evidência desse reino para onde eu vou. Eu tenho que me deslocar aonde eu estou e o que eu estou fazendo até esse lugar aonde está o reino e trazer alguma evidência desse reino para onde eu tenho que voltar. Porque nós, irmãos, nós não devemos viver pelo sustento. E nós não devemos nos esforçar pelo corpo, mas nós devemos fazer com que tudo coopere para manifestar o reino de Deus. O que Deus está dizendo é: vá lá e busque o reino. O seu papel não é se preocupar com a comida, com a roupa, nada disso. O seu papel é manifestar o reino. E se você vai fazer isso orando, faça. Pregando, faça. Se você vai fazer isso doando, doe. Se você vai fazer isso ajudando, se você vai fazer isso pelo seu trabalho, faça. Eu estava esses dias estudando o texto e pensando, né? Eu cheguei a alguma conclusão. Pessoal, eu sou pastor de tempo integral. Nossa, pastor, você abandonou o emprego e vai ficar com a igreja agora só? Não, eu continuo com o meu trabalho. Mas o fato de eu ter um trabalho e o fato de eu cuidar da igreja não diz que eu sou pastor parcial. Eu sou pastor de tempo integral. Por quê? Porque no meu trabalho eu também sou reconhecido como pastor. Às vezes eu estou trabalhando, alguém vem, me apresenta: olha, aqui é o Moisés, ele faz isso, faz isso, faz isso. Sabia que o Moisés é pastor? Eu sou reconhecido no meu trabalho como pastor. Eu não deixo de ser pastor no meu trabalho. Eu não deixo de ser pastor quando eu estou na escola. Eu não deixo de ser pastor quando eu estou na venda. Eu não deixo de ser pastor quando eu estou no carro, quando eu estou no ônibus. Eu continuo sendo pastor. Assim também, eu e você continuamos a ser testemunhas aonde quer que a gente vá. Por quê? Porque Deus quer que a gente manifeste esse reino, que a gente busque esse reino, a justiça desse reino e manifeste ela. Quem está preocupando o tempo, gastando com coisas que já estão garantidas, não consegue ocupar o seu tempo com aquilo que de fato deveriam fazer. Perceba que Jesus começa dizendo em equilibrar, tentar colocar na mesma plataforma Deus e as riquezas, e ele vai terminar dizendo: busque em primeiro lugar.
O que Jesus está colocando é só uma questão de ordem. Jesus não está falando para a gente abandonar nosso trabalho. Nós estudamos isso quando estudamos Carta Tessalonicenses. Que alguns irmãos, com a desculpa de que Jesus voltaria logo, falam: para que trabalhar? Para que ir lá? Para que se esforçar? Já já Jesus volta, já já Jesus está aí, já já nós seremos glorificados. Falam: não, aquele que não trabalhar, que também não coma. E alguns têm que trabalhar forte, né, irmãos? Porque come que é uma beleza. Então, o que Jesus coloca aqui é isso. Qual é a prioridade da sua vida? É manifestar o reino? Ou é levantar mais um cômodo? É manifestar o reino? Ou colocar um pneu no carro melhor? A sua cabeça, ela fica pensando em como você vai de alguma maneira manifestar o reino, ou como você vai fazer a próxima viagem de férias. E dependendo da resposta, dependendo do nível de resposta que você vai dar a essas perguntas, ela vai dizer se você está tentando equilibrar Deus e as riquezas no mesmo lugar, ou se você está colocando Deus como prioridade e fazendo com que todas as outras coisas concorram para o bem daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Essa é a resposta. E o que eu gosto muito, irmãos, e eu quero encerrar dizendo isso, é que se de alguma maneira, nós entendermos que nós não estamos a contento daquilo que Deus quer, há um convite de Deus para a gente melhorar. Esse é o papel da lei. Quando a lei é manifesta aos homens, a lei de Deus, a gente chega numa única conclusão: ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém, irmãos. Ninguém consegue fazer. É o que Jesus está dizendo aqui. Nenhum homem consegue equilibrar na mesma balança Deus e riquezas. Ninguém. Como é que a gente resolve o problema da lei? Crendo em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. E pela fé nós cumprimos todas as leis. Como é que eu equilibro a minha vida e aquilo que Deus quer fazer? Entendendo que não existe minha vida e não existe a vida de Deus. Existe uma única coisa: eu sou do Senhor. E tudo que há em mim deve bendizer o nome do Senhor. O meu trabalho, a minha casa, o que eu faço, quando eu faço, para onde eu vou, eu sou uma única pessoa que deve manifestar o reino de Deus. Amém, irmãos? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor amado, por passar 3 domingos estudando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Eu te agradeço, Senhor, e eu peço que o Senhor nos ajude a aplicarmos aquilo que estudamos na nossa vida. Eu oro, Senhor, para que a gente não viva uma vida dividida, que a gente não segregue a nossa vida como aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso, como aquilo que é santo e aquilo que é secular, com aquilo que é meu e aquilo que é de Deus. Não, Senhor, nós cantamos aqui que nós somos do Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. Então, se de fato somos do Senhor, tudo que é em nós e tudo que somos é para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com essa balança que nos ensina que é impossível equilibrar Deus e riqueza no mesmo nível, na mesma preocupação e no mesmo patamar. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar o nosso coração, a vivermos segundo os teus propósitos, a manifestar o seu reino e a sua vontade, e a entender, ó Pai, que para cada dia há um suprir, para cada dia há uma manifestação, para cada dia tem o seu dia, e que nós não vivemos preocupados com essas coisas, que o nosso coração não viva ansioso, Pai, gastando o nosso tempo, a nossa energia por coisas que Deus já nos garantiu pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus,
Que tudo o que está debaixo da nossa guarda, que tudo que está debaixo da nossa administração, seja para cooperar com a manifestação do reino de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, e nos ajuda a viver dessa maneira todos os dias, até que a nossa glória, a nossa esperança seja manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?